Tá tudo preparado, tudo prontinho. Quando o amor se recusa a partir, nós vamos pro capítulo 3, a parte 3 dessa história. Você vai amar. Você que gosta dessas viradas na vida, você vai simplesmente se apaixonar por essa história. Tenho certeza. Tudo pronto? Já quer que eu comece? Já vou começar. Mas Luzia Soares Gorori. Tudo bem, Gorori? Alô, Luzia, obrigado, viu? Há 2 dias, a Luzia também se tornou nossa assinante. O Ronaldo Crispim voltou a ser assinante faz 3 dias. A Maria Aio, ela também é membro do nosso canal e já era e voltou a ser a nossa assinante. Muito obrigado. Ai, Jesus! Tô ansiosa pela próxima parte, diz a Dani, com respeito à história, né? Quando o amor se recusa a partir. Então nós vamos para o capítulo 3 hoje. Ai, Jesus! Alô, Dani! Paulinho, quando o amor se recusa a partir, eu acho que ela deve procurar esquecer esse homem. Quer dizer, ela está dizendo esse homem, o ex-marido dela, né? Ah, tá. Tá bom. Você não perde por esperar. Vai estar legal essa história, hein? Vai estar legal. Então, ela tem que esquecer, porque esse homem não a merece, Paulinho. Eu até vou curtir aqui, ó, a opinião dela. E vou curtir o Ai Jesus também da Dani. Tá curtido, tá? Então não perca o capítulo 3 que já vai começar. Ô Paulinho, se eu quiser ser membro do seu canal? Simples. Abaixo do vídeo aqui, todas as instruções e normas do próprio YouTube para que você seja membro aqui do nosso canal. Vai ser uma honra tão grande. É importante para você, Paulinho? É importantíssimo. Ajudará toda a nossa equipe. Você pode ter certeza, mais do que absoluta, que isso vai nos ajudar muito. Eu vou ficar na expectativa de que você possa ser nossa membro, tá? Ô Paulinho, deixa me entender. Esse telefone que você coloca ao lado do título de cada história, o que ele é? Ele é o nosso WhatsApp. Manda a tua mensagem de texto, de voz, manda por ali. Tem gente que até prefere narrar as histórias ao invés de escrevê-las. E aí a gente transcreve aqui. Então o nosso WhatsApp é o nosso contato, tá? Esse telefone pertence a São Paulo. 0 operadora 11 95133 6677. Mas também esse telefone, ele é chave Pix. Se você quiser dar um apoio ao canal, nos ajudar de alguma maneira, se você integra essa coisa do canal, fala, não, eu quero ver esse canal prosperar, crescer e melhorar, você pode mandar a tua contribuição, que será muito bem-vinda. Ô Paulinho, é através desse WhatsApp que a gente pode pedir, por exemplo, orações para a dona Elza Maria, lá de Brasília? Pode, aliás, a dona Elza é uma pessoa espetacular. Tem uma moral com Deus, hein, dona Elza? Ela tem uma moral com Deus, tem feito orações por mim e eu tenho sentido aqui todos os benefícios. Elza de Brasília, meu amor, minha vida. Obrigado, viu, querida, por toda a força que você me dá. Ok, tá, eu sei que você está ansiosa, esperando a parte 3 dessa história. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a parte 3 da história acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Então, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, naquela noite de domingo, voltando para casa, eu estava impressionada com o entusiasmo da Fernanda, a minha filha, que acreditava com uma fé inabalável que tudo daria certo entre mim e o Remo.
Os seus olhos brilhavam ao falar sobre ele, como se já tivesse sido desenhado um final perfeito para a nossa história. Mas lá dentro de mim, a realidade era um peso difícil de ser ignorado. Eu era uma mulher, separada. Sim, batalhadora sempre fui. Mas separada. Uma mulher que se reinventava todos os dias para manter a dignidade e o sustento da nossa pequena família. Meu trabalho como maquiadora num grande salão de beleza me proporcionava uma renda modesta e eu preparava mulheres para momentos inesquecíveis. Noivas, madrinhas, debutantes. Eu pintava sonhos no rosto de tantas, mas os meus próprios sonhos, tantas vezes, precisavam ser guardados na gaveta. A realidade não permitia devaneios. Nos primeiros meses após a separação, o Fábio, o meu ex-marido, ainda pagou o aluguel lá do apartamento de 2 dormitórios que nós morávamos. Mas com o tempo, essa responsabilidade caiu inteiramente sobre mim. O dinheiro ficou mais curto. Cada conta pesava um pouco mais e mesmo a pequena pensão que ele mandava para Fernanda parecia diminuir diante das novas prioridades. Você sabe, a vida é sempre difícil. Ele, por sua vez, envolvido com a sua nova família, seu novo filho, era o que importava. Aos poucos, era como se nós duas tivéssemos sido deixadas para trás. Nós tínhamos deixado de existir para ele. E agora, de repente, eu me via cercada por um mundo tão distante do meu. Gente, o Remo, ele com o irmão gêmeo dele, o Rômulo, irmãos gêmeos. Eles eram donos de uma imensa fazenda de gado em Rio Verde, Goiás. A fazenda Santa Estrela. Um nome imponente que parecia até poético, mas que simbolizava riqueza, tradição. Santa Estrela, o nome da fazenda, outro tipo de vida deles, né? A Suzy, que eu tinha conhecido nessa história, e responsabilidade de novo da minha filha. A Suzy, por sua vez, já vivia confortavelmente desde o casamento com o ex-marido dela. O ex-marido dela era industrial. Então, ele deixara a Suzy numa ótima situação financeira. E essas pessoas, elas pertenciam a uma esfera onde dinheiro nunca era problema, enquanto eu vivia contando, sabe? As moedinhas, cada centavo, eu ainda tinha aquele porquinho onde a gente juntava moeda, e isso é um símbolo de quem batalha. Meu coração se apertava ao ver a empolgação de Fernanda. Para ela, para minha filha, Remo já era meu namorado. Ele já fazia parte de nossas vidas. Mas era preciso ter cautela, Deus, e quanta cautela. Então, com carinho, eu tentei trazer a minha filha para a realidade. Linda, Fê, meu amor, vem cá. Escuta a mamãe, Segurei a mãozinha dela entre as minhas. Filha, a vida não é assim tão simples como parece ser. Há coisas que precisam ser construídas, sabe, filha? Levadas com calma. O mundo do Remo, ele é muito diferente do nosso. A diferença social entre nós é abismal, é grande, filha. Você me entende? Eu não sei se isso vai dar certo um dia. Mas a Fernanda, na sua inocência infantil, apenas sorriu e cheia de confiança, como se eu estivesse tentando argumentar contra um destino já selado, saiu-se com essa. Mas, mãe, ele gostou de você. Ele pegou o seu telefone? Eu suspirei. Claro que pegou. Mas isso não significava nada. Havia pessoas que eram gentis, educadas. E isso não queria dizer que ele realmente tivesse interesse em mim. Ainda que Remo fosse encantador, e ele era, eu não podia me permitir iludir. No entanto, 2 dias depois, na quarta-feira, eu fui surpreendida. O telefone tocou. Eu atendi sem imaginar quem fosse.
E então eu ouvi aquela voz grave e envolvente do outro lado da linha. Viviane, é o Remo, tudo bem? Por um instante, eu senti até o chão fugir sob meus pés. O que ele queria comigo? Ainda estava em São Paulo e queria me ver. Meu coração disparou, mas a minha voz foi firme. Tá, tudo bem. Eu aceitei o encontro. E naquela noite eu deixei a Fernanda com a minha mãe, a dona Joélia. E ela, com seu olhar sábio e sereno, apenas sorriu ao me ver saindo. Eu digo da minha mãe. Não precisou nem dizer nada. Mas eu sabia que ela entendia mais do que eu mesma sobre o que eu estava fazendo e o que estava acontecendo. E assim, vestida, com um simples vestido azul que eu amava, porque valorizava a minha silhueta, pelo menos eu acreditava que sim, sem excessos, segui por um encontro que eu jamais havia imaginado. Meu coração pulsava forte, dividido entre o receio e a emoção. Mal sabia eu que aquela noite guardava surpresas que mudariam a minha vida por completo. Naquela noite, na volta para casa, meu coração estava inquieto. O entusiasmo de Fernanda era contagiante, a sua crença de que tudo daria certo realmente parecia prosperar. Dava sinais de que fosse prosperar. O convite inesperado foi espetacular. Ele, no encontro, havia feito um convite, em verdade. Ele queria que eu, mais a minha filha, que fôssemos conhecer a fazenda. Quando eu digo fôssemos conhecer a fazenda, óbvio que ele sabia que a Fernanda já conhecia, mas era a minha pessoa que ele estava querendo que fosse conhecer a fazenda. Mas com ela. Eu mal podia acreditar na velocidade com que as coisas aconteciam. E na despedida eu senti um tremor quando nossos olhares se cruzaram. Mas sei lá, eu ainda não estava pronta para o primeiro beijo. Dias depois, eu encontrei a Suzy lá na porta da escola. Ela sorriu para mim e disse que Remo, o cunhado, só falava em mim. Sabe como é que é a mulher nessa hora, né? Você quer tirar mais, você quer saber mais. Eu tive vontade de saber mais sobre ele, a família. E a Suzy me convidou para eu ir na casa dela, ó. Foi um encaixe perfeito. Enquanto Fernanda e Renata brincavam, eu e Suzy conversamos. E ela me contou sobre os gêmeos, Rômulo e Remo, filhos de uma tradicional família italiana radicada no Brasil há muitos anos. Rômulo usava a barba, o que ajudava a diferenciá-lo do irmão. Ele era também um pouco mais alto. Ambos tinham 39 anos naquele momento. Rômulo era divorciado e tinha uma filha de 13 anos que morava com a mãe em Goiânia. Remo, o meu, parece pretensioso, né? Remo, por sua vez, era viúvo havia 3 anos e tinha um filho, Pietro, de 12 anos. Apesar da posição financeira, eles eram simples, humildes e sabiam tratar a todos com respeito e carinho. Suzy se abriu comigo sobre o seu casamento com o ex dela, o Fred, um homem fiel que a fez sofrer muito. Eu também, lógico, eu compartilhei a minha história com o Fábio e ela disse com um brilho nos olhos que torcia para que tudo desse certo entre mim e Remo. E pouco menos de 3 semanas depois... Ai, deu até um frio na espinha, na barriga. 3 semanas depois eu estava subindo pela primeira vez num avião. Eu estava indo para a fazenda Santa Estrela.
o coração aos pulos, a mente repleta ainda de dúvidas, mas também de expectativas. E foi aí, naquela terra tão distante da minha realidade, cercada pela imensidão dos campos verdes e pelo aroma da terra molhada, que aconteceu o nosso primeiro beijo. Meu e de Remo, sob um céu tingido de laranja e púrpura ao entardecer. Remo segurou a minha mão, olhou nos meus olhos e me fez sentir especial de uma forma que eu nunca antes havia sentido. Ah, esse detalhe é importante. O Pietro, filho dele, também conquistou-me com sua doçura. Conversamos, rimos. Eu percebi o quanto ele ansiava por uma presença feminina na vida deles. Óbvio que sentia muita falta da mãe falecida. Senti a carência do garoto, mas também uma bondade genuína que o menino tinha. E isso era bom. Quando eu parti da fazenda, eu levava mais do que lembranças. Eu levava no meu dedo um anel de compromisso. E aí o inesperado, o praticamente impossível começa a acontecer. Eu, a maquiadora simples, agora era namorada do Remo, um homem verdadeiramente rico. Tinha até avião. Não era dele, é avião da família. Era uma virada espetacular e totalmente inesperada na minha vida. É uma virada que a gente vê, sabe, Paulinho, acontecer nos filmes, vê acontecer em novela, mas acha impossível de acontecer na nossa vida. Eu quando cheguei em casa, assim, eu olhava no espelho e falava comigo no espelho: Viviane, eu não tô acreditando no que tá acontecendo. Aí eu pegava o dedo, assim, onde estava o anel, né? Aí eu mostrava a minha mão pro espelho. Você tá namorando o Remo? Ele te pediu em namoro. E isso é revolucionário. É revolucionário. Era mesmo revolucionário. Mas dias depois, semanas, exatamente naquele dia, eu não esperava a visita do Fábio, meu ex. Não, eu não esperava o Fábio. Ele tinha me esquecido, ele tinha esquecido da filha. Mas estiveram juntos numa visita dele para Fernanda. Ele veio apanhar a menina. Então foi dias depois desse encontro dele com a filha. Ele apareceu. Chegou em casa, foi em casa assim, mas não com a cara boa. Sabe quando o cara chega com a cara fechada, assim, cara de bravo? Eu conhecia quando ele estava bravo, furioso até, irrompendo pela minha casa. Que a Fernanda, a minha filha, ela havia contado para ele sobre a minha viagem para Goiás. E pelo tom exaltado dele, ficou claro que ele estava com ciúme. Tem gente que vai dizer: mas que cara de pau, hein? Que cara de pau, ciúme. E ele chegou assim, olha como a primeira frase dele: Viviane, eu não vou admitir a minha filha subindo em aviãozinhos de terceira categoria. Eu não vou admitir a minha filha subindo em aviãozinhos de terceira categoria, teco-teco. Se você quiser morrer sozinha, problema seu, tá? Mas eu quero a minha filha longe disso. Não quero a minha filha metida nisso. Você tá me entendendo? Quer morrer sozinha, problema seu. Você tá com a cabeça, Viviane, se envolvendo aí com aventureiro daquele fundão de Goiás? Sabe lá quem é essa gente?
Você nem sabe quem são esses caras. Ali tem de tudo, tá? É Fundão de Goiás, ali tem traficante, gente perigosa. É gente perigosa, tá? Eu tenho certeza. Esses aí devem ser bandidos, gente do mais baixo nível. Eu não vou admitir a minha filha subindo em teco-tecozinho. É aviãozinho que se troca por um Fusca. Aviãozinho que se troca por um Fusca. Eu respirei fundo, porque a cada palavra eu via o puro despeito do Fábio. Era o orgulho dele ferido, o ego inflamado. Ele nunca aceitou perder, na vida dele foi assim. Ele tinha controle total sobre mim. E agora, ao me ver seguir em frente, ele surtava como um menino mimado. Então eu dei a resposta que eu tinha que dar pra ele. Escuta aqui, senhor Fábio, antes de tudo e mais nada, a filha também é minha, tá? Eu respondi com firmeza. E Fernanda vai comigo onde eu for. E para seu governo, o avião no qual viajamos não é nenhum aviãozinho, não é teco-teco, não. Você já ouviu falar de King Air? King Air 260? Eu até fingi que eu conhecia o negócio. Paulinho, eu confesso, eu não conhecia nada disso. Eu tinha escutado falar. E aí eu mandei para ele uma das aeronaves mais seguras do mundo e de propriedade de uma família de bem. Traficante. Se te ouvirem falar isso, você é processado. Segurança não falta no avião. Segurança não falta naquela família. Ele ainda bufou, passando a mão nos cabelos. Você não entende, Viviane? Eu só quero o bem de vocês duas. Quero que vocês sejam felizes, mas isso não faz sentido. Você não pode jogar tudo fora se envolvendo com gente do Fundão de Goiás. Fundão de Goiás? Você já ouviu falar de Carmo do Rio Verde? Você já foi lá? Você já foi lá? Interessa. E tudo que nós construímos? Ria Amarga. Tudo que construímos, você construiu outra família, homem. Fábio, você fez suas escolhas. Eu tenho todo o direito de também fazer as minhas, mas não colocar minha filha em fria. Era despeito. Era puro despeito. Então ele baixou a voz, mais hesitante. Viviane, você lembra o que você falou lá no dia do divórcio? Lembra da promessa que você fez diante do juiz? Que se um dia você tivesse que usar aquela caneta, a caneta com a qual você estava usando para assinar o divórcio, você falou na frente do juiz lá que você queria usar aquela caneta para se casar comigo de novo. Aquilo acabou, né? Passou. É um desaforo, não é? É um desaforo. Eu fiquei em silêncio por um instante. Porque eu vi se desenhando uma vingança que eu nem tinha desejado, tá? Porque tem vingança que você planeja, executa, mas há vinganças que a vida constrói pra você. Era uma vingança que a vida tinha construído pra mim. Vocês que estão acompanhando a minha história e desde o primeiro capítulo vocês sabem disso. O destino me havia dado essa condição. Fábio agora se via, ele estava arrependido, sim. Eu estava vendo nos olhos dele. Mas a verdade é que o tempo não volta, né? E o meu coração estava batendo num outro ritmo. Fábio, eu sussurrei olhando nos olhos dele. A caneta da qual você fala, na minha opinião, já tem outro destino. Ele me olhou, assustado.
Ele ainda me acusou de ter enlouquecido, que eu era leviana, eu não sabia o que eu queria. E ainda questiona, que amor era esse? Para ter passado assim tão rapidamente? Eu nem respondi, porque não merecia uma resposta. Fábio saiu da minha casa aquele dia, ainda inflado pelo seu orgulho, incapaz de aceitar que eu estava seguindo em frente. E eu, por outro lado, senti um alívio enorme. Eu não tinha dúvida de que meu caminho agora era ao lado de Remo. Embora eu ainda me perguntasse se aquela diferença social, financeira, poderia ser um obstáculo. Cada gesto dele me provava que não. Mas sei lá. Remo, ele era presente, atencioso e, acima de tudo, sincero comigo. Mesmo com sua rotina cheia de compromissos na fazenda e com tantas outras coisas que tinha que fazer, ele não deixava de vir a São Paulo. Ele me fazia me sentir especial, desejada, cuidada. Aquele cara que se preocupa com você, sabe? Aquela vem cuidar de mim. Aquela música Vem Cuidar de Mim. Exatamente. Ele cuidava de mim. E mais importante ainda, ele conquistou a minha filha Fernanda. No início, ela apenas o observava, mas com o tempo passou a chamar carinhosamente de tio Remo. Se apegou a ele de uma maneira inesperada. Tio Remo, quando ela falava, era com muito carinho. E quando eu percebi, eles já compartilhavam risadas, segredos e até planos para viagens futuras. Ela sempre estava incluindo o avião na inocência dela. O avião resolvia tudo. A gente vai de avião, tio Remo. Eu, quando escutava minha filha falando isso, eu ria. E foi essa relação que desencadeou uma das maiores reações do Fábio. Foi assim, no aniversário do filho dele, o Bruno, o segundo aniversário, segundo ano do Bruno, o Bruno era fruto do casamento dele com a Giovana. A Fernanda, simplesmente, a filha dele, a Fernanda, decidiu não ir. Por quê? Porque ela preferiu estar na fazenda Santa Estrela, na festa de noivado da mãe dela. Eu fiquei noiva exatamente naquele fim de semana. Mas a escolha da Fernanda foi natural. Eu deixei com a minha filha para ela decidir. Foi espontânea. Mas pro Fábio foi um golpe duro. Depois, algumas amigas em comum, essas amigas me contaram que a cara dele na festa estava péssima. Ele parecia devastado na festa, sabe? A filha não estava. E ele sabia onde estava. E pouco depois desse episódio, o Fábio apareceu em casa de novo. Mas desta vez ele veio transtornado. Seu olhar estava carregado de desespero, a voz alterada. Então ele chegou me acusando de enlouquecer, se envolvendo com esse cara que você não conhece, fazendeiro de Goiás. Já não era do fundão de Goiás, já tinha melhorado um pouco. Ele insistiu que aquilo era um erro, que eu deveria parar com tudo imediatamente. Viviane, você enlouqueceu. Você não percebe o que você está fazendo. Você vai casar com um homem que você não conhece, que você mal conhece. Não é assim. O tempo havia passado, eu conhecia muito bem. Você não pode jogar sua vida assim, Viviane, no lixo. Então ele bateu no peito teatralmente, como ele gosta de fazer, e declarou: Eu não sou hipócrita. Eu não quero fingir. Porque eu não sou hipócrita e você sabe que eu não sou hipócrita. Eu não quero fingir. Viviane,
Viviane. Fala, Fábio. Eu quero voltar com você. Fábio. Seu filho acabou de fazer 2 anos. Tá. Mas a minha filha tá linda e ela é especial e eu não vou abandonar o meu filho. Só que você sabe, eu não sou hipócrita, eu quero voltar por voltar. Eu não sou hipócrita, eu não quero voltar por voltar, eu quero me casar com você de volta. Mas é assim? É assim. E com aquela mesma caneta com a qual você assinou o divórcio, você prometeu isso, Viviane. Você até falou na frente do juiz. Ele até pode ser meu testemunha. Com aquela mesma caneta, eu quero que você assine de novo o nosso casamento. Uma família. Tá, eu descobri isso agora, tá? Tem gente que demora mais pra entender, caramba. Precisou acontecer tudo isso. Uma família não pode ser desfeita. Eu digo assim, a primeira família. Então, eu quero voltar com você. Eu quero casar com você, eu quero... A gente não precisa ficar aqui, a gente muda para um outro lugar, entende? Uma casa melhor, maior. Tem agora o Bruno. Eu fiquei olhando para ele, sabe? Eu fiquei olhando para ele, mas... Por favor... Antes de me julgar a intensidade daquelas palavras, ele não falou assim por falar. As palavras passaram pelo coração dele. A gente sente, você tem que colocar tudo dentro de um contexto. Não são palavras. São palavras filtradas pelo coração e uma expressão que vem junto com o olhar. A intensidade de cada palavra me pegou de surpresa. Eu não esperava. E eu fiquei abalada. E até passou pela minha cabeça, porque se eu voltasse com ele, eu provaria para minha mãe, a dona Joélia, e para as minhas amigas, que eu estava certo o tempo todo. Que eu havia vencido. Eu não tinha dito lá, meritíssimo, com essa caneta que eu estou assinando meu divórcio, eu vou assinar o meu casamento com ele. Seria completar o que eu falei, o que eu previ, ou como dizem os evangélicos, o que eu profetizei. Eu profetizei! Eu tinha vencido. Mas e o que eu queria de verdade? Então eu olhei para ele e falei, Fábio, eu preciso de um tempo para pensar. Você me dá esse tempo? Dou, mas... Por favor, não demora. Quanto mais o tempo passa, mais tempo a gente perde. E já perdemos tempo demais. Você não acha? Você não acha que nós já perdemos tempo demais? Eu ainda fiz assim com a cabeça sentindo, né? Concordando.
Não falei, mas concordando com a cabeça. Era uma vitória. O que você teria feito no meu lugar? Então não perca o capítulo final dessa história espetacular demais. Omnipotent, yet intimate, by hand you rendered heaven in skin and flesh, in humbleness, the Godhead has descended. Though you handcrafted the cosmos, though your words have formed the heavens, heart to heart you speak to me, hand in hand your Father interstellar, yes, cellular, you comprehend our complex. From earth quaking to hearts breaking, you care for our condition. Though you handcrafted the cosmos, though your words have formed the heavens, heart to heart you speak to me, hand in hand your Father Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Heart to heart you speak to me. Yeah.